Querido Evan Hansen, hoje vai ser um dia bom e eu vou dizer por quê. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai conversar sobre Querido Evan Hansen. Esse é o lançamento da editora seguinte do início desse ano de 2019. Esse é um livro escrito pelo Val Emmett com algumas colaborações. E o livro é traduzido pelo Guilherme Miranda. Você deve estar achando a capa desse livro um pouquinho familiar, e é porque ele é inspirado no musical de mesmo nome, Dear Evan Hansen. Esse é um musical super premiado que estreou alguns anos atrás, já ganhou o Tony Awards, todo mundo que assiste fala que ele é maravilhoso, é o musical preferido de um monte de gente. E note que eu falei que o livro é inspirado no musical e não o contrário. A coisa mais próxima disso que eu já li foi Wicked, mas com Wicked o musical foi inspirado no livro. Então, ler Querido Evan Hansen foi uma experiência um tanto quanto nova para mim. Então nessa história a gente vai acompanhar o Evan. Ele é um menino que sofre de ansiedade e tá indo pro seu último ano do ensino médio. A mãe separou do pai quando ele ainda era pequeno, e o pai não se importa com ele não tá nem aí pro que o Evan tá passando. Ele não é um pai presente e todas as tentativas do Evan de reaproximar com o pai são falhas, e o pai tá começando uma nova família e agora em outro estado, então eles são bem distantes. Como eu falei, o Evan sofre de ansiedade e o terapeuta sugeriu que ele escrevesse cartas para si mesmo, tentando destacar pontos positivos da vida dele e dizendo por que o dia dele vai ser bom. E isso que eu li pra vocês no início desse vídeo foi um exemplo. Hoje vai ser um dia bom e vou dizer por quê. Ele não tá muito confiante nessa tarefa, mas ele faz meio que obrigado e descrente mesmo assim. No último verão, Evan trabalhou como ajudante do guarda florestal e ele sofreu um acidente. Ele caiu de uma árvore e fraturou o braço. E é por isso que ele aparece na capa em toda a imagem promocional desse musical com gesso no braço. A mãe acha que é uma ótima oportunidade para ele fazer amigos, porque o Evan é uma pessoa muito solitária e ele não tem muitos amigos. Afinal, agora com o braço quebrado, as pessoas podem assinar o nome delas no braço dele. Olha que coisa perfeita para fazer amizade, não é mesmo? Mas isso não vai acontecer, só uma pessoa vai assinar no gesso dele, e esse vai ser o Connor Murphy. O Connor é conhecido como o valentão da escola, ele é o bad boy, ele é drogado, ele não quer nada com nada, e todas essas outras histórias que espalham sobre ele podem ou não ser verdade, mas é assim que ele é conhecido. Vai ter uma cena X ali no livro que vai fazer com que o Connor assine o gesso do Evan, e mais tarde nesse dia o Evan vai estar escrevendo uma carta para ele mesmo que vai parar nas mãos do Connor. E o Connor acha que o Evan tá zoando com a cara dele porque nessa carta é mencionado o nome de Zoe, que é irmã do Connor e ninguém mais ninguém menos do que a crush do Evan. A sinopse é longa, gente, não posso fazer nada. O Connor fica com essa carta e o Evan tem muito medo de que ela seja divulgada e que o amor dele seja ridicularizado junto com o fato dele estar escrevendo cartas para ele mesmo. Só que o Connor e a Zoe desaparecem por os dias da escola. E um tempo depois eles descobrem que o Connor tirou a própria vida. Encontraram essa carta do Evan com o Connor. E o fato do Connor ter assinado o gesso do Evan vai fazer com que pareça que os dois tenham uma amizade muito próxima. E o Evan vai mentir que sim, eles tiveram uma amizade muito próxima, que eles eram super amigos e conversavam sobre a vida, conversavam sobre família, o que fazer depois da faculdade. E cada vez mais ele vai embarcando nessa mentira até virar uma bola de neve e tomar proporções que ninguém imaginaria. E se você já está interessado por esse livro, lá no box de descrição tem um link para você ter mais informações. Se você quiser comprar, vai ajudar bastante a gente aqui no canal. Mas tá, por que eu achei esse livro um tanto quanto desrespeitoso? E na verdade eu não tive esse sentimento ao longo da leitura toda. Quando eu terminei o livro, meio que eu me senti satisfeito, só que não 100%. Só que como esse foi um sentimento que eu tive no início da história, e eu não tô meio que com uma opinião muito formada, eu resolvi trazer a discussão aqui pra vocês. E eu vou explicar agora o que eu tô falando. Como eu falei, o Connor Murphy ele é o personagem que vai tirar a própria vida no início dessa história. E basicamente esse é o pontapé inicial pra tudo que vai acontecer ao longo dessa história. E algumas dessas situações que a gente tem aqui, a gente pode dizer que são cenas cômicas que a gente encontra em filmes de comédia. E eu não me senti bem lendo cenas que me faziam rir, que partiram da premissa de uma morte, sabe? Ainda mais de um assunto tão sensível que é a pessoa tirar a própria vida. E não só isso, na verdade. O Evan ele vai usar o nome do Connor pra fazer coisas pra benefício próprio. Nessas mentiras que ele começa a inventar, tem um pouco de querer ajudar a família do Connor e a própria Zoe a ter uma sensação de desfecho. Só que querendo ou não, ele gosta da Zoe e ele quer ver ela bem. Então não tem como a gente separar esse desejo de aproximar dela com o fato dele ser completamente altruísta nesse sentido, sabe? E assim, pra piorar um pouquinho a situação, a gente tem o Connor depois da morte dele. Ele vai ser um personagem fixo nessa história, que vai aparecer em alguns momentos,
meio que como espírito, entre aspas, observando e analisando cenas que estão acontecendo no presente com as pessoas do mundo real, né, que ainda estão vivas. Eu não tava vendo um sentido pra isso, eu tava achando muito desconexo uma pessoa estar ruim a ponto de tirar a própria vida num dia e depois, sob forma de espírito, ele tá agindo da forma que ele tava. Só que lá no final da história existe uma explicação pra isso, que é porque o Connor tava escondendo uma coisa que ninguém mais sabia, nenhuma outra pessoa em vida sabia. Então fazia sentido ter ele na história, senão a gente também não saberia. Mas eu não sei se eu fiquei 100% satisfeito com isso, então eu ainda tô com um negocinho de... será que é um pouco insensível isso? Porque até um tempo atrás eu não entendia porque esses assuntos podiam ser sensíveis pra algumas pessoas, sabe? Trabalhar com morte, trabalhar com espíritos. Não é todo mundo que curte isso e realmente, se a gente não tiver cuidado, a gente pode beirar insensibilidade nesse quesito sim, e eu não sei se esse foi o caso. Então me deixa aí a sua opinião nos comentários. Sem dúvida nenhuma, o ponto que mais me agradou nessa história foi a relação do Evan com a própria mãe. Eu compartilho um pouco das minhas características pessoais com o Evan, e nesse quesito da relação dos dois não foi diferente. Muitas situações que ele passava eu pude me relacionar. Eu gostei do rumo que a história tomou nesse sentido e a conclusão lá no final. Achei bonitinho e pra mim esse livro me ganhou por causa disso. Porque assim, em termos de narrativa, eu não sei se ele é um livro satisfatório. Eu ainda não assisti um musical, eu só li esse livro e eu fiz a besteira de começar a escutar a trilha sonora antes de terminar o livro. E aí eu ia acompanhando as músicas e via pelo título aonde eu tava na história e parava ali. Eu via o CD até aquele ponto. Aí eu lia mais um pouquinho, aí eu via mais uma música. E lendo o livro você consegue perceber que eles quiseram manter isso muito uma homenagem ao musical. Tem partes que dá pra perceber certinho que se encaixam perfeitamente numa música. Exemplo, aquela cena que o Jared e o Evan estão escrevendo os primeiros e-mails. Eu li aquilo e falava, caraca, isso aqui com certeza é uma música do musical. E é. Então eu não sei se o livro consegue se sustentar sozinho. E o que eu mais gostei dessa experiência foi de ter a perspectiva de gostar do musical. De conhecer essa história aqui pelo livro e pensar, tá, eu acho que eu vou gostar muito mais do musical. Escutar a trilha sonora e sentir um monte de coisa que eu não senti lendo esse livro e pensar, caraca, quando eu assistir esse musical vai se tornar o meu musical preferido de toda a vida. Então eu não sei para as pessoas que já gostam do musical, se elas lerem esse livro elas vão sentir que acrescentou muita coisa na história. Talvez sim, porque a gente tem aqui mais desenvolvimento das coisas, situações que não cabem passar na peça que a gente tem. O principal fator é os próprios pensamentos do Evan, porque esse livro é narrado em primeira pessoa. Até porque eu fiquei completamente viciado nas músicas, eu assisti a apresentação, entrevista com os atores, vi um monte de coisa, gente. Então eu tô com a cabeça nesse musical, assim ó, que eu tô quase pegando um avião indo pros Estados Unidos pra assistir ele. Vocês não estão entendendo. Só falta o patrocínio. Mas infelizmente eu não tenho condições de fazer isso no momento, e eu acho que vale a pena sim conhecer essa história. Vale a pena conhecer o Evan e principalmente o Connor. E agora a gente tem aqui no Brasil disponível esse formato de livro. Mas eu acho que o formato de musical também vai funcionar, e vai funcionar bem mais pra mim do que o livro funcionou. E tá tudo bem você gostar muito do musical e não gostar do livro e não gostar do musical, gostar ou desgostar dos dois. O que importa é a gente conhecer as histórias, então eu recomendo sim esse livro. Então se você já leu ou já assistiu um musical, deixem nos comentários pra eu saber o que você pensa sobre o livro, sobre a história, sobre as músicas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos fãs do musical e que precisam ler esse livro também. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vejo você neles e até mais. Tchau!